Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Pô, galera, quando eu vou escolher os conteúdos do canal, eu fico levando em consideração muito também o que está acontecendo no dia, o que está incomodando a galera, né, nas últimas horas, ou o que o sistema quer fazer com que você olhe, observe atentamente, porque, paralelo a isso, ele deve estar aprontando alguma coisa. É sempre assim. O tema que eu tinha escolhido para gravar aqui, nesse momento, é o que está acontecendo no Equador. O presidente do Equador liberou os cães de guerra, liberou os militares, para fazer uma espécie de intervenção, uma espécie de preservação da lei e da ordem. Então ele liberou os cães de guerra para fazer o que quiserem com a massa. Lógico que ele tinha uma justificativa para isso, para ter uma certa tolerância do povo que vai ser vítima dessa intervenção. Ele diz que está combatendo as drogas, a criminalidade, a violência, coisa que é comum aqui na América Latina por culpa dos próprios governantes que colocam o povo em estado de miséria. E eu fico pensando, será que ninguém percebeu o que ele queria com isso? Qual que é a intenção do presidente do Equador em promover essa verdadeira intervenção? É uma espécie de golpe, cara. Não é exatamente um golpe clássico, porque não tem, por exemplo, um dos principais pontos de um golpe, que é a substituição do líder. Mas você vê que o líder que está lá está completamente refém de uma agenda maior, de uma agenda superior. O presidente do Equador ele tem que promover algumas reformas para atender à agenda de quem realmente manda no país, uma elite econômica, uma elite militar e outras elites ainda superiores a essas. E eu achei interessante o MC desses dias falando sobre essa questão de a gente classificar esses caras do comando como elite. Eu não utilizo a palavra elite porque o significado da palavra elite é o que uma categoria tem de melhor, sabe? E eu acho que se referir a pessoas que têm dinheiro somente como a elite da categoria humana, parece que a pirâmide da humanidade é definida pelo acúmulo, saca, mano? Então eu acho que a palavra correta para isso é burguesia. Porque a diferença dessas pessoas para as outras é o dinheiro. E várias dessas pessoas, a única coisa que tem é o dinheiro. Elite sempre passa uma imagem de superiores, né? E o que a gente tem hoje não são superiores, principalmente intelectualmente. O que a gente chama de elite, e eu gosto de chamar assim, mas concordo que possa estar sendo errado na minha análise aqui, a gente chama de elite, mas na verdade é a burguesia. São os caras que dominam pelo poder financeiro. Porque elite, passando aquela imagem da palavra, o símbolo de serem superiores, não tem nada a ver com esses caras que estão no comando hoje. No decorrer aí de eu montando o conteúdo sobre o Equador, eu percebi que eu ia ter que falar sobre Estado profundo. São aquelas facções de poder oculto que agem nos bastidores e que estão um pouco abaixo ainda daquela outra agenda superior da nova ordem. Eles vão se definindo ali em hierarquias e abaixo da nova ordem, aqueles grupos secretos. Eu penso que tem facções atrás, por baixo desses caras, que são quem coloca em prática várias das conspirações de verdade. É aquilo que você vê acontecendo no seu dia a dia. Aqui no Brasil a gente está sobre uma intervenção de um Estado profundo, político e elitista. Quando eu digo elitista é o econômico. Mas no Equador, por exemplo, você viu que ele recorreu à facção militar para garantir a agenda da elite econômica, que é a implementação de reformas. Coisas que a gente já passou aqui no Brasil um tempo atrás. Mas não chegou ao ponto de precisar de uma intervenção militar, mesmo porque, na época, a presidente Dilma ela tem um pouco de conflito com os interesses militares, se é que você me entende. Então ela não ia recorrer a essa facção do poder. Logicamente que em outras oportunidades, outros países recorreram. A sanha, a ambição, a repressão dos militares. É mais fácil de controlar a massa dessa forma. E o Equador está só fazendo isso, galera. E eu fico pensando aqui com vocês de novo. Posso falar sobre o Equador? E o momento deles lá de intervenção, militares nas ruas, matando à vontade, com itens como excludente de ilicitude, que garante a impunidade do crime qualquer que o militar cometa, desde que seja no exercício da sua função? Uma coisinha que eles quiseram colocar aqui no Brasil,
né, com o Bolsonaro no poder, que o Bolsonaro quer para sua própria polícia secreta, como eu falei para vocês. Né? O presidente do Equador decretou isso. Os militares deles, para combater a violência, né, estão liberados durante ali as suas ações, inclusive de toque de recolher, a matar e prender, torturar, estuprar à vontade. Colocar o medo na galera. Com isso o povo não vai às ruas, ele vai poder aprovar lá as suas reformas. Como eu disse, coisa que a gente já passou por aqui. Aqui o próprio povo, pelo menos uma parcela deles, apoiaram essas reformas de livre e espontânea lavagem cerebral. É só você olhar as manifestações de 2013, 2016, ali pelo impeachment da Dilma, e até hoje tem gente apoiando o golpe aí, com o atual presidente imbecil. E sempre vem aquele negócio da minha mente, por que será que tem pessoas, né, no comando principalmente, que recorrem a algumas coisas absurdas como essas? Por que esses caras iam de repente destruir o meio ambiente, que é o que estão fazendo hoje aqui no Brasil? Por que, se eles próprios dependem do meio ambiente? Por que esses caras vão colocar em colapso, através de uma crise, né, a economia de um país? Economia essa que sustenta todo o esquema deles. Por que eles iam fazer isso, cara? Por que eles iam colocar o país, né, em vias de conflitos civis, né, sendo que eles dependem da ordem para se garantir no poder? Não faz sentido, a não ser que eles tenham, né, a obrigação, a missão de seguir ordens, de cumprir agendas. Vou citar uma agenda de exemplo aqui para vocês. Um assunto que também está me incomodando esses dias, né, a ponto de eu deixar o Equador de lado para uma melhor oportunidade, em outro conteúdo, e falar do Brasil. É a questão dos combustíveis. Você percebeu que os combustíveis estão disparando, isso gera inflação, isso gera desemprego, né, e a crise econômica com as suas consequências de sempre. Mas você para pensar no porquê que os combustíveis estão disparando, né, nos seus preços aqui no Brasil? O mercado internacional, o preço do dólar, o preço do barril, lá fora também está caro. Cara, a gente é produtor de combustível. A gente não depende de mercado externo. Você já parou para pensar nisso? O Brasil é autossuficiente na produção dos seus próprios combustíveis, né, e é muito bom no que faz. Inclusive sobra combustível suficiente para a gente concorrer no mercado internacional. Só que tem um problema. Se dane o povo, se dane a nação. A preocupação deles é dinheiro, é grana. E aí eles vão colocar em prática toda uma sequência de conspirações em torno de uma agenda, e você só vai observar aqui o que eles querem que você observe, por exemplo. Hoje você vê o presidente da República falando de o ICMS, é ele que aumenta os preços dos combustíveis e não sei o que, blá blá blá, e mimimi. Cara, eu acho tão absurdo, né? E o que me incomoda é que eu vejo muito do gado, né, compartilhando dessas informações falsas. Já foram amplamente desmentidas, explicadas, né, desenhadas para a maioria, mas ninguém se importa realmente. Parece que ele não quer ver. E é o que me chama a atenção, às vezes, no comportamento do gado. Por que o gado vai seguir um mentiroso, estúpido, criminoso, como o Bolsonaro e a sua quadrilha no poder, sendo que ele próprio é vítima do que os caras estão fazendo? Ele está com seu emprego em risco, ou ele está desempregado mesmo, ele está aí ganhando mal, né, pagando contas altas, ou tentando pagar essas contas, escravizados por um sistema, né, de dívidas que ele nunca consegue sair disso. Por que ele ainda admite, por que ele ainda segue essas ordens, por que o gado segue o Bolsonaro fielmente, cegamente, como nesse episódio dos combustíveis? Acreditando que a culpa é do CMS, né, que os governadores estão manipulando o preço do combustível, né, para ficarem mais ricos ou prejudicar o presidente. Porque sim, né, o preço dos combustíveis disparando desgasta muito a imagem de um presidente que está tentando se reeleger. Chegou a pensar até em golpe. Tudo para não sair da cadeira de presidente e correr o risco de ir para a cadeia. Porque esse é o destino legítimo de todo bandido. Não sei se vai acontecer com o Bolsonaro. Mas se houvesse justiça nesse país, ele tem que ir para a cadeia. Mas enquanto for presidente, ele consegue não ir para a cadeia. Então ele tem que se reeleger, e para se reeleger tem que manter uma imagem de bom governante.
E o preço dos combustíveis detona essa imagem dele. Porque gera inflação, desemprego, crise. E o gado continua insistindo em apoiar esse presidente. Eu sempre penso, é constrangimento de ter que reconhecer que errou, que é imbecil tanto quanto o cara que ele segue? Ou será que eles são só mau caráteres mesmo? São tão baixo nível quanto o presidente que os representa. E aí eles se sentem identificados por aquele canalha, e aí seguem ali fielmente o que ele está falando como agenda, como ideia, como... Não sei, cara. Eu acho que cada um é um pensamento diferente, é um misto desses dois sentimentos aí, dessas duas condições. Brigar por esses caras é até difícil, é complicado, porque você pode inclusive desenhar para eles onde está o erro, nas suas argumentações, nas suas teorias, e eles simplesmente ignoram. Por que o preço dos combustíveis está alto nesse momento, você sabe? Uma boa parte de vocês aí que me seguem, e estão aqui por isso, sabem disso. É questão do esquema, da agenda que eles montaram para a Petrobras, e a forma como eles administram os combustíveis no Brasil. Tem que ficar alto, para garantir interesses de outros, não do brasileiro. Então tem que ficar com preço sempre acima, porque é o que garante o lucro deles, é o que garante poder para eles. Quando eu digo eles, não são brasileiros, são uma elite, esse sim, uma elite econômica que está sendo favorecida ali. E a maioria deles nem são brasileiros, cara. São agentes externos que bancaram a intervenção aqui no Brasil desde 2016. Então, antes da gente brigar aqui para te explicar ou desenhar por que a culpa da alta dos combustíveis não é do ICMS, a gente tem que voltar um pouquinho aqui no tempo. Perceba que o Bolsonaro ele tem uma estratégia simples, até, e não é nada criativa, é uma coisa que vem sendo replicada há anos aqui na América Latina e pelo mundo, por quem governa. Ele sempre cria um inimigo que ameaça a nação. E aí ele tenta mobilizar essa nação em medo para segui-lo no combate a esse inimigo. Então o Bolsonaro até um tempo atrás era inimigo do Congresso, cheio de bandidos, canalhas, o maldito Centrão. Hoje ele é aliado do Centrão porque ele precisa do Centrão para não sofrer um impeachment. Bolsonaro até um tempo atrás estava programando aí eventos de golpe, declarando o STF, o Supremo Judiciário do Brasileiro, como inimigo da nação. Agora Bolsonaro está arregando com as pernas abertas para o STF, porque sabe que é o STF que vai colocá-lo na cadeia, tanto ele quanto os seus filhos. Ele viu que perdeu, não conseguiu mobilizar as forças para um golpe, para fechar o STF e ficar impune para sempre. E dessa forma ele teve que arregar. Até cartinha de ex-presidente golpista ele mandou escrever e entregar lá no STF. Telefonemas, choros, e vários acordos que a gente nunca vai saber o conteúdo. Bolsonaro, durante a pandemia, declarou que a OMS, o mundo, ou qualquer pessoa que pensasse, era inimigo dele no combate à pandemia. E o principal aliado dele era a cloroquina, o remédio milagroso. Agora a cloroquina não funciona mais, a galera já entendeu que muita gente morreu, inclusive, tomando cloroquina. Então ele tem que criar outro inimigo. Sei lá, a ameaça comunista sempre surge num discurso deles aí. A esquerda comunista vai tomar o poder, a agenda deles e não sei o quê. Vão acabar com você, com a sua economia, com a sua família. Cara, já acabaram com a economia, acabaram com a estrutura de família, acabaram com os valores do brasileiro e não tem comunista no poder. Quem está no poder são eles, a direita, a elite. Entende? Eles fizeram o que eles acusam, o que os outros irão fazer se você não deixar eles no poder. É absurdo até. Tem que falar isso. E agora ele mudou, Como esses inimigos foram caindo, e ele foi arregando para esses inimigos, agora ele tem que falar de um outro inimigo, no caso os combustíveis, que afeta a sua imagem. Então ele diz que o inimigo não é o presidente, a culpa nunca é do presidente. A culpa nesse ponto é do ICMS, que é manipulado pelos governadores criminosos, comunistas do Estado, ou dos estados brasileiros. Cara, os preços dos combustíveis no Brasil foram disparados, começaram a disparar, no gatilho do golpe de 2016. No golpe de 2016, que foi muito bem manobrado, inclusive para ter o apoio da própria população, para não precisar de uma intervenção militar, como ocorre no Equador hoje, o problema é mobilizar
a tolerância do povo. Nesse caso, eles tiveram até o apoio, não só a tolerância do povo com medo, mas tiveram o apoio de uma parte da população para dar o golpe. E no golpe de 2016, a gente tem bem claro que tinha uma agenda, né? A ponte para o futuro, como era batizada pelo Michel Temer, o golpista. Ele, o Centrão, aquele monte de canalha que ficou no poder e está lá até hoje, junto com o Bolsonaro. Como eu disse, o Temer foi escrever cartinha para o Bolsonaro. O Centrão governa o governo do Bolsonaro. E os caras deram o golpe para implantar essa agenda. Dentro dessa agenda tem um monte de maldades contra a massa. Como eu disse, é para criar mesmo a vulnerabilidade da massa. Para deixar a galera na miséria, submissa, omissa aos interesses deles. Então o povo não pode ter o poder de pensar, então eles têm que afetar a educação. O povo não pode ter opinião própria, um comportamento subversivo, então eles afetam a cultura do povo. O povo não pode ter forças para se libertar das correntes, das dívidas, então eles colocam você numa eterna crise econômica. O povo não pode ter autonomia de vontade para questionar os governantes, então você está sempre com medo de ficar desempregado, por um motivo qualquer que seja. Se submete a qualquer ordem absurda, por um salário de miséria, só para ter como se sustentar. Então você está muito preocupado em sobreviver. Esse é o esquema deles. Então você vê que eles vêm com uma agenda nesse ponto, Uma agenda, por exemplo, de reforma trabalhista. Que vantagem teve para o povo essa reforma trabalhista? Ia gerar milhões de empregos. A gente tem 14 milhões de desempregados agora. E esse não é o dado mais alarmante. Temos 50 ou 60 milhões de pessoas em subempregos. Em condições deploráveis. Em salário de miséria, trabalhando como escravos. E a maioria das pessoas... mas 14 milhões, eu estou empregado no meu subemprego de escravo, então eu não estou nesses 14 milhões, que se dane o outro. Nem é tanto assim, nem 220 milhões de brasileiros, 14 milhões não é tanto assim. Soma-se aos escravos em subemprego, que você vai ver o quanto é. Inclusive você faz parte deles. Então a reforma trabalhista não teve vantagem. Eles também implantaram aí depois, na continuação do golpe Temer, o Temer 2.0, que é o Bolsonaro, uma reforma previdenciária. Qual a vantagem? O Brasil ia quebrar se não fizesse a reforma previdenciária. O terror psicológico na galera. Fizeram a reforma, que só atingiu o povo pobre. E o Brasil se recuperou da crise econômica? Melhorou os investimentos estrangeiros, e o Brasil vai se estabilizar, vai ter dinheiro para crescer. Cresceu? Melhorou? Vamos implantar uma PEC do teto dos gastos. Outra parte da agenda que a galera esquece. Anterior até a reforma trabalhista. Vamos congelar os investimentos em educação, saúde e segurança. Porque assim o Brasil vai ter uma responsabilidade fiscal, não vai precisar ficar gastando dinheiro do povo com o povo. Vamos poder gastar em tratoraço, em compra de silêncio do Centrão, para não ter impeachment do Temer, do Bolsonaro. É mais importante isso. Estamos quebrados. O sistema público de assistência ao povo está quebrado por conta dessa PEC do teto dos gastos. Que é a desculpa perfeita para o governante não gastar com o povo. Eu não posso porque é responsabilidade fiscal. Senão o mercado internacional não vai ter confiança no Brasil. Que confiança é essa que eles têm no Brasil? Eles não colocam o dinheiro deles aqui para ficar em risco. Aqui é só para ganhar. Aqui é só para tirar lucro. Aqui é só para explorar. Então você percebe que tudo da agenda do golpe de 2016 ali nunca foi bom para você, cara. Pode pegar o item que for aprovado desde que a Dilma caiu, que nunca foi bom para você. Mas um dos principais pontos da agenda que culminaram com a queda da Dilma, era importante derrubar a Dilma, sim, para eles assumirem totalmente o comando do país, foi a intervenção na condição dos combustíveis aqui no Brasil. Eles precisavam tomar conta do pré-sal. Eles bancaram a Lava Jato. Sempre foi interesse dos americanos, por exemplo, controlar as camadas do pré-sal, os postos do pré-sal. Coisa que eles conseguiram depois que o Temer assumiu o poder. E com a Dilma a coisa estava um pouco mais complicada, difícil de ser negociada. Chegaram até a pensar em intervenção militar externa, com a quarta frota sendo reativada no Oceano Atlântico, só
para tentar intervir aqui no Brasil caso houvesse necessidade. Mas eles preferiram um esquema mais sofisticado de intervenção. Mobilizar a opinião pública, criar uma operação, né, de justiça, no combate à corrupção, a Lava Jato, que vai moralizar o país. Foi só uma intervenção, cara. Ajudou a derrubar a Dilma, ajudou a eleger, né, o Bolsonaro, né, e ajudou eles a intervirem no setor dos combustíveis. Com a queda da Dilma, não foi só os poços do pré-sal que eles tomaram conta. Eles acabaram com todo o sistema de refino de combustível do Brasil. Então a gente depende do mercado externo agora. O mercado externo controlado por eles que deram esse golpe. Percebe que é tudo, né, é bem amarradinho, é bem montadinho? Uma outra coisa interessante que eles fizeram na Petrobras, além de detonar a sua imagem, para justificar essa intervenção nela, né, foi transformar a Petrobras numa estatal de capital misto. Então está cheio de acionistas na Petrobras. Acionistas internacionais, tá? Grandes banqueiros, grandes milionários, grandes políticos externos. Esses caras que ganham dinheiro com as ações da Petrobras. E as ações precisam gerar grana, né? Precisam ter lucro, elas precisam aumentar de valor. Como? A Petrobras também precisa aumentar de valor. Né? Foi o momento da intervenção, eles compram tudo, ações em baixa, né? Podem pegar os poços do pré-sal, acabar com as refinarias. E agora eles têm que fazer essas ações explodirem de valor. No preço do dólar, é interessante. Então eles dolarizaram todas as manobras financeiras da Petrobras. Tudo na Petrobras é em dólar. Menos o trabalho do brasileiro que funciona na Petrobras. Esse ganho em real, que é totalmente desvalorizado, né, em relação ao dólar, facilita a manobra. Facilita aumentar o lucro. Porque é menos prejuízo e dá para explorar mais o povo. Então é tudo em dólar na Petrobras. Mas quem trabalha lá ganha em real. Além disso, eles fizeram um tal de PPI, que é a paridade do preço internacional. O preço do barril, né, de combustível, agora, além de dolarizado, é comparado com o mercado internacional, inclusive no mercado interno. Por isso o preço dispara. A gente está concorrendo, a Petrobras, para garantir os seus lucros, tem que concorrer com o mercado internacional. Então ela tem que colocar os preços dos seus combustíveis de acordo com o mercado internacional. Se lá fora o preço, né, do barril de petróleo explode, a Petrobras simplesmente não passa de mágica, né, numa manobra de caneta, num apertar de botão, faz o preço do barril de combustível do Brasil, produzido aqui, explodir também de preço. Não mudou nada. No processo de extração, no processo de transporte, de logística, nada. Ela produz o mesmo tanto de combustível ao mesmo preço. Só que se lá fora aumentou, ela tem que aumentar aqui também, para concorrer com lá fora. Para o preço do barril dela ser competitivo. Se o preço do barril do petróleo, né, for baixo aqui no Brasil, né, logicamente que eles vão vender mais, mas vai gerar menos lucro. Eles conseguem vender o mesmo tanto num preço competitivo internacionalmente. Não precisa vender mais barato para vender mais. Não. Além disso, eles garantem com que o mercado nacional, o mercado interno aqui, não consiga competir com os preços internacionais, cara. Então a Petrobras tem que aumentar também o preço do combustível aqui para o brasileiro. Não faz sentido para ela aumentar na economia externa, no mercado externo, na guerra entre preços deles lá, na concorrência, e deixar o preço baixo aqui no Brasil, como a Dilma vinha fazendo. Isso é absurdo. Para eles não faz sentido. Quem usa combustível, usa com preço baixo ou com preço alto. Então eles aumentavam o preço com essa desculpa de paridade de preço internacional, ainda mais dolarizado. Então, lógico que o preço vai disparar, porque eles querem que o preço dispare. As ações, né, do valor ali da Petrobras e o ganho em cima dos lucros obtidos na comercialização do petróleo ali, né, vão tudo para os acionistas, cara. Se fosse uma estatal totalmente pública, todo esse dólar arrecadado ali no preço do combustível ia para o Brasil. Mas o Brasil, por exemplo, o governo não precisava concorrer internacionalmente. Bastava alimentar o mercado interno aqui num preço justo e funcionar a nossa economia que estava tudo certo. Mas não. Depois da intervenção, quem manda na Petrobras e manda no governo são os agentes externos. E eles têm só interesse em lucro e poder. Então que se dane o povo, a massa, quanto vai aumentar, desemprego, inflação, que se dane. Aumenta o preço. A desculpa é essa. Está concorrendo no mercado internacional, mesmo nacionalmente.
Então você está pagando aqui o preço que os caras estão pagando lá fora. Só que os caras não têm petróleo, eles compram o nosso. E você é brasileiro, você tem petróleo, cara. Você devia estar pagando muito barato no combustível, mas não paga. Você tem que pagar o preço que paga alguém da Europa ou alguém dos Estados Unidos. Melhor, né? Nos Estados Unidos é bem mais barato ainda. Porque eles compram daqui de graça, praticamente. Mas ganham muito de lucro em cima. Porque depois eles até revendem pra gente. No preço alto. O nosso próprio combustível. Ah, e o ICMS? Como eu disse, é o inimigo do Bolsonaro da vez. Tem que ter um inimigo para mobilizar a opinião pública, tirar a responsabilidade e a culpa dele. Como eu disse, se antigamente eles falavam que a culpa, né, do preço dos combustíveis era do presidente, agora é do governador, não pode ser mais do presidente. O próprio presidente Bolsonaro era um desses, que falava que a culpa era do governo federal. Como hoje ele é o governo federal, a culpa não é mais dele, agora a culpa é dos governadores estaduais. ICMS é para quê? É o imposto sobre os combustíveis. A média no Brasil, acho que é 25% sobre o valor do combustível. 25% de um valor baixo é nada. 25% de um valor alto é bastante. Você entende isso? Digamos que o preço do combustível chegue a R$10. Então 25% desse valor vai para o governo do estado. R$2,50. Mas e se o preço dos combustíveis fosse R$1? Quanto seria 25% de R$1? 25% de R$1. 25 centavos. Tem um esquema aí. O preço do ICMS realmente está alto porque o preço do produto em si está alto, cara. Se o preço reduzisse, o valor obtido pelo ICMS também reduzia. O ICMS serve para bancar os estados, é uma das principais fontes de arrecadação dos estados. A máquina de assistência pública depende disso. Então, saúde, educação, segurança, qualquer coisa que você dependa do estado, né, uma parte vem desse dinheiro do ICMS. O que o Bolsonaro quer com isso? Submeter os estados. Além de jogar a culpa nos outros, para dizer que ele é um inocentão e o herói que pode salvar, né, ele está querendo quebrar os estados. Diminuir a arrecadação dos estados é fazer com que os estados quebrem. Tá certo que a gente, quando fala de quebrar assim, né, não é tão fácil. Dá para tirar muito dinheiro de muito lugar, mas eles não vão mexer no dinheiro deles. Então tira da educação, tira da saúde, tira da segurança, joga o povo contra os governadores. Olha que plano perfeito. Então eles aprovaram aí uma mudança no cálculo do ICMS. A culpa é do ICMS, então vamos mudar o cálculo do ICMS. A partir de agora o ICMS, que era calculado a cada 15 dias, já um esquema para garantir, né, com o preço do dólar e outras coisas, condições de mercado, agora o ICMS vai ser calculado nos últimos preços variáveis dos últimos 2 anos, algo assim. Tá, que legal, né? Então, de 2 anos atrás, né, o preço do combustível estava mais baixo. Então talvez vá fazer um cálculo agora que reduza momentaneamente o preço. Como eu disse, se o dólar subir ou o preço do combustível internacional subir, o que reduzir agora no valor do ICMS vai sumir em um aumento. Da última vez que teve um aumento foi de 8% dos combustíveis, que é a previsão de diminuição com essa mudança na regra do ICMS, 8%. Então em um aumento, um único aumento no mercado internacional ou o dólar disparando, acabou esse benefício, né, de mudar o cálculo do ICMS. Só que a arrecadação dos estados continuou menor. E você não percebeu. Você não sentiu. Ah, o preço caiu, estava R$4,50 na bomba. Tem lugar chegando a R$7, R$9. Ah, o preço caiu, agora eu estou pagando R$4,35. Semana que vem, Petrobras anuncia novos aumentos nos combustíveis. O motivo é porque o dólar aumentou, o preço internacional aumentou. Quanto foi o aumento? 8%. Ah, voltou para, sei lá, 5,50, como estava semana passada. Não faz sentido. Mas você quebrou os estados nesse processo. Entendeu? Prejudicou o povo nesse processo. Se enganou por uma semana. Detalhe. Se você fizer esses cálculos de ICMS, né, a cada 2 anos, no valor médio de 2 anos, se daqui 2 anos a gente sobreviver o suficiente para ter um novo governo, algo do tipo, né, o preço de ICMS vai ser calculado com o valor de hoje. Então, se daqui a 2 anos, um governo, né, que lute pelo interesse do povo, né, e reduza o preço dos combustíveis, quebrando esse esquema internacional, mercado, dolarização, PPI, quebrar tudo isso,
né? Retomar a estatal da Petrobras e fazer ela produzir para o povo. E o ICMS vai estar garantido por lei que vai estar sendo calculado com o valor de hoje. E se lá o preço dos combustíveis estiverem, né, em média lá, sei lá, R$3, como seria o justo, vai estar calculando o preço de hoje a R$7, R$9. Você está entendendo o golpe? A manobra? Joga para frente, Bela. Daqui a 2 anos, o valor vai ser com o valor de hoje. Né? A porcentagem do ICMS vai ser calculada com o valor de hoje, com o preço lá em cima. O preço vai continuar alto, porque o ICMS também vai estar alto. Tem noção? Tá entendendo a jogada? Ai, ai. É cansativo, né, galera? É cansativo.